Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, vamos fazer a correção da atividade de quarta, tá bom? Vamos lá. Bom pessoal, a atividade da quarta, ela se encontrou na página 37. Quem já fez essa atividade pode continuar assistindo a aula, ok? Porque vai corrigir o que errou, o que faltou. Se vocês encontrarem a resposta parecida com a de vocês, podem deixar, tá bom? Não tem problema, não precisa apagar e fazer a minha mesma resposta. Até porque cada um tem uma visão diferente do texto em algumas questões. Outras, eu vou sugerir que vocês corrijam, tá bom? Quem ainda não fez essa atividade, eu sugiro que faça antes de assistir o vídeo, ok? Lá na quarta-feira, na aula de quarta, eu estou explicando a atividade questão por questão, tá bom? Então, vamos lá para a correção. Bom, pessoal, a primeira questão é essa daqui. Mas vamos iniciar a partir do título, né? Pontuação e expressividade. Atividade oral e escrita. Primeira questão. Os sinais de pontuação nos textos ajudam o leitor a dar mais sentido ao que ler. Releia em voz alta a fala da cigarra da fábula A Cigarra e as Formigas. Vamos lá ler esse trecho aqui, tá bom? Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. A frase, o trecho, na verdade, finalizou com um ponto de interrogar, com ponto de exclamação. Quem disse interrogação errou, viu? A, o trecho encerrou com um ponto de exclamação e se iniciou com travessão, né? A gente sabe que quando existe travessão, ou ele está separando a fala do narrador com a do personagem, ou ele está dando voz a algum personagem, ou a alguma personagem, tá bom? Então, repetindo, por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Letra A. O que você acha que a cigarra está sentindo ao falar isso? Quem falou isso aqui foi a cigarra. Vocês lembram que eu pedi para vocês lerem um texto também, não foi? Disse qual era a página do texto, tudo direitinho. Então, o que é que vocês acham que a cigarra está sentindo ao dizer isso? Ela pode estar sentindo fome, tristeza, não é isso? Aí teve outras respostas também parecidas, que são praticamente sinônimos, então pode deixar, tá bom? Eu coloquei fome e tristeza, porque ela pode estar sentindo fome, se ela está pedindo um pouco de trigo, e pode estar triste também, porque ela não trabalhou durante o verão, né? E agora no inverno está sofrendo as consequências da sua negligência, ok? Aí a letra B eu pedi para não fazer, não foi isso? Pedi até que vocês marcassem um X assim, porque eu pedi para que vocês não fizessem, tá bom? Aí a gente vai para a questão de número 2. Releia em voz alta o trecho a seguir, extraído da fábula de Esopo. Repare nas mudanças no jeito de falar quando existem sinais de pontuação. Ponto. Vamos lá. As formigas pararam de trabalhar, vírgula, coisa que era contra os princípios delas, vírgula, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Bom, pessoal, vamos entender esse trecho. A gente tem algumas pausas no texto. A primeira é que as formigas fizeram o quê? Pararam de trabalhar. Em seguida, o narrador quis dizer, né? Ele disse que elas pararam de trabalhar, né? Disse também que parar de trabalhar era contra os princípios das formigas. Isso vai contra a ideologia das formigas, contra o jeito que as formigas vivem. E logo após, o narrador disse que elas perguntaram. Perguntaram para quem? Para a cigarra. Mas por quê? O que você fez durante o verão?
Letra A. Para que serviram os dois pontos? Bom, vocês estão observando que aqui a gente tem alguns sinais de pontuação que foram destacados, né? A vírgula, ok. 2 pontos, o travessão e os dois sinais de interrogação, não é isso? Mas, de acordo com o que vocês já aprenderam, de acordo com o que vocês já estudaram, né, sobre os elementos que compõem a narrativa e sobre os sinais de pontuação dentro da narrativa, esses dois pontos servem para quê? Servem para separar a fala do narrador da do personagem. E é sempre usada antes do travessão. Por exemplo, o narrador falou aqui, não é isso? 2 pontos. Quem é que vai falar depois? O personagem. Então, ele está separando tanto a voz do personagem quanto a voz do narrador, ok? E é sempre usado antes do travessão. Então, todas as vezes que vocês forem na produção textual inserir a fala de um personagem, vocês vão ter que usar 2 pontos na fala do narrador anteriormente e em seguida ir para a linha de baixo, dar um parágrafo e colocar o ponto que é o travessão, ok? Tá bom? Então, os 2 pontos servem para separar a fala do narrador da do personagem. Se vocês colocaram uma resposta parecida, deixem. Se botou a resposta diferente, é melhor apagar e fazer essa, tá bom? Vamos para a letra B. A letra B diz: qual é o nome do sinal de pontuação presente no final da fala das formigas? É o ponto de interrogação, não é isso, pessoal? Que elas estão fazendo o quê? Perguntas. Então, a gente tem que ler no tom de perguntas. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Então, elas estão fazendo 2 perguntas, né? Uma complementando a outra, ok? Então, o nome desse ponto é ponto de interrogação. Letra C. A letra C tem 2 perguntas. A primeira é: quantas frases há na fala das formigas? 2. Como assim, professor? 2 frases. A primeira frase, ó, tá vendo? E a segunda frase. Mas por que a gente pode dizer que isso aqui é uma, isso aqui é outra? Porque, ó, se iniciou com letra maiúscula, a palavra mas, aí finalizou a frase com ponto de interrogação, logo após se iniciou outra frase com a primeira letrinha maiúscula. O que você fez durante o verão? Ponto de interrogação. Então, aqui a gente tem uma frase e tem outra frase. E por que eu digo que tem 2 frases? Aí aqui está a resposta. As 2 frases começam com letra maiúscula, tá vendo? Ó? E terminam com ponto de interrogação. Começou com letra maiúscula, terminou com ponto de interrogação. Começou com letra maiúscula e terminou com ponto de interrogação. Tá bom, pessoal? Quem não colocou assim, eu sugiro que corrija, ok? Vamos para a terceira questão. Releia outro trecho da fábula. Para falar a verdade, não tive tempo. Respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Pronto. Vocês estão notando que aqui temos 3 travessões, né? Além desses 3 travessões, a gente tem o ponto final, né? Isso, e um ponto de exclamação. E a vírgula lá, né? Ok. Mas quais são os pontos que estão destacados? O ponto o travessão, né? Que é um sinal de pontuação. E o ponto final. Aí a primeira pergunta é: o travessão geralmente é usado para iniciar a fala de personagens. Nesse trecho, o travessão também foi empregado com uma finalidade diferente. Qual? O travessão foi empregado com uma finalidade com outro objetivo. Por exemplo, aqui, ó, se iniciou a fala do personagem, ó, para falar a verdade não tive tempo.
outro travessão. Quem é que falou isso? O personagem. E em seguida, uma pessoa falou, respondeu a cigarra. Quem foi que falou isso aqui? O narrador. Aí o narrador está dizendo que quem foi que falou? A cigarra, não é isso? Depois, novamente a fala de outro personagem. Passei o verão cantando. Quem falou isso? A cigarra. Então aqui a gente tem duas vozes. A voz do personagem e a voz do narrador. Não é isso? No mesmo trecho. Aí a pergunta quer saber por que o travessão foi usado aqui? Aí vocês podem dizer, professor, foi usado aí para dar voz ao narrador. Mas quando o narrador fala, e quando o narrador ele é um narrador observador, a gente não coloca travessão, não. Foi colocado, esse travessão tá aqui por outro motivo. Sabe qual foi o motivo? Separar a fala do personagem da do narrador. Então, primeiro o personagem falou, foi colocado um travessão para separar a fala do personagem com a do narrador. E depois que o narrador terminou, aí novamente o personagem está falando, ok? Então esse aqui, ó, esse travessão foi usado para separar a fala do personagem da do narrador. Então o travessão ele tem quantas finalidades? Duas. A gente já estudou uma e agora está estudando outra. Vamos para a letra B. A letra B é fácil, né? Circule a fala do narrador. Já deixei circuladozinho aqui, ó. É para circular. Respondeu a cigarra. Pronto, já respondeu a letra B, tá bom? A letra C diz assim: observe os sinais de pontuação destacados. Porque dois deles foram empregados em seguida um do outro. Porque o ponto final foi colocado aqui junto com o travessão. Um atrás do outro, um em seguida do outro. Muito fácil. O travessão, desculpa, o ponto final foi usado para dizer que o narrador parou de falar. Aí botou um ponto final, né? Para acabar com a fala do narrador. E depois veio quem? Um personagem. Então, finalizou a fala do narrador, ponto, e iniciou a fala de um personagem. Não é isso? Terminou a fala do narrador, ponto, e iniciou a fala de um personagem. Ok? Aí finalizou um e começou o outro. Tá bom? Olha aqui a resposta. O ponto final encerra a fala do narrador e o travessão indica o início da fala do personagem. Ok, pessoal? Então, quem não fez assim, eu sugiro que apague e faça, ok? Mas e quem fez parecido, pode deixar. E quem fez só a metade, acrescente, tá bom? Quarta questão. Leia em voz alta esta fala das formigas. Bom. Bom. 3 pontos. Se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Observe o que acontece em sua voz ao ler a frase com sinal de pontuação destacado. Essa questão, minha gente, quer que vocês leiam isso aqui em voz alta e quer que vocês notem o que é que está. O que é que acontece com a nossa voz quando a gente dá essa pausa, né? De pensamento com uso de reticências. Aí aqui embaixo ele explica o que é reticências, né? Esse sinal de pontuação é chamado de reticências. Pronto. Que ideia as reticências podem trazer para a fala? Eu imagino, pessoal, que quando a formiga disse isso, ela estava pensando em uma resposta bem debochada. Entendeu? Se a cigarra passou o verão cantando, então agora ela vai passar o inverno dançando. Entendeu? A formiga não teve pena da cigarra. Entendeu? As formigas, na verdade, né, não tiveram pena da cigarra, não tiveram compaixão. Por quê? Porque ela passou o verão cantando e agora vai passar o inverno dançando. Se vire. Né? Ela quis dizer assim, se vire. Né? Você passou o verão fazendo nada, só descansando enquanto a gente trabalhava e agora está precisando de comida e não tem. Então se vire. Entendeu? Então,
Essa reticência, pessoal, deu um tom de deboche. Imaginem a cigarra assim. Que bom. Se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando, né? Entendeu? Usando toda a ironia e todo o deboche. Teve outras pessoas que colocaram. Professor, ela usou a reticências para dizer que estava pensando. Também, né? Só que ela estava pensando em quê? Em uma resposta debochada e irônica. Ok, pessoal? Aí quem colocou isso é só acrescentar. Ela estava pensando em uma resposta debochada ou irônica, que foi o que aconteceu. Ok, pessoal? E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje, fazendo a correção da atividade do livro, tá bom? Quem mandou foto tudo direitinho, ótimo, eu corrigi. Ficou algumas coisas faltando, mas eu deixei para corrigir com vocês hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula de língua portuguesa.